Vamos lá. Então, a respeito dos cilindros, né? O que a gente vai estudar? A gente vai ver um pouco da definição do que é um cilindro, os elementos de um cilindro, os tipos de cilindro que existem e depois algumas contas referente à área, volume e por aí vai. Beleza? Vocês já viram o prisma e a pirâmide. E aí a gente vai ver que o cilindro, né, ele tem uma certa similaridade com relação ao prisma, beleza? São figuras parecidas com alguns aspectos em comum, mas com uma diferença fundamental entre elas, beleza? Então, o que é um cilindro, né? Para a gente poder imaginar. Considere dois círculos de mesmo raio, círculos, podemos dizer, iguais, círculos congruentes, que estão situados em dois planos paralelos, ou seja, eu teria um círculo aqui em cima e um círculo aqui embaixo, beleza? E que eles estão ligados por uma reta. Eu vou passar uma reta nesses dois círculos, de modo que essa reta ela vai unir os centros desses círculos, beleza? E aí a gente vai chamar de cilindro, então, cilindro circular, a reunião dos segmentos paralelos a essa reta que unem os dois círculos. Beleza? Então, por exemplo, aqui a gente tem o desenho de um cilindro, né? Então nós temos dois círculos aqui, um círculo aqui, outro círculo aqui embaixo, uma reta que passou pelo centro desses dois círculos, e aí a gente pode ver, né, várias outras retazinhas aqui, né, que são paralelas a essa reta E, que elas vão estar ligando então as bordas da circunferência. Beleza? Tranquilo? Então essa é a ideia do cilindro. E aí, dentro dessa ideia, a gente pode ter alguns elementos que são importantes a gente conhecer e se familiarizar com eles. Beleza? Então a gente pode identificar em um cilindro circular os seguintes elementos. Então as bases, que são justamente esses círculos congruentes citados nos planos paralelos, como a gente falou, da ideia do cilindro. O eixo, que é essa reta que vai ligar o centro dessas duas bases, beleza? A gente tem as geratrizes, no caso, né, que são os segmentos paralelos ao eixo com extremidade nas circunferências das bases, ou seja, essas linhazinhas que passam, né, na borda da circunferência. Beleza? Isso são as geratrizes. E a altura h vai ser a distância entre os planos onde estão os cilindros das bases. Ok? Então aqui a gente tem o nosso elemento, né, o nosso cilindro. Então as duas bases circulares, em cima e embaixo, base superior e inferior. A altura, né? Então a gente tem um plano que contém, né, esse círculo superior e um plano que contém esse círculo inferior. A altura é a distância entre esses dois planos. E a geratriz, ela é o segmento de reta que vai ligar as bordas da circunferência. Beleza? Nota que a geratriz, né, existem infinitas geratrizes, né? Você tem aqui, ó, isso aqui também é o exemplo da geratriz, daqui até aqui, beleza? Tudo isso são geratrizes, beleza? E a geratriz, ela é paralela a esse eixo, beleza? Então tudo isso aqui engloba um conjunto infinito de geratrizes que vão se espalhando por essa superfície lateral do cilindro. Beleza? Tranquilo? Alguma dúvida?
Então vamos lá. Com relação à nomenclatura, né, aos tipos de cilindro que vão existir, beleza? Então um cilindro circular, ele pode ser oblíquo ou reto. E isso vai ser de acordo com as posições relativas entre as geratrizes e os planos da base, ou entre as geratrizes e as alturas. Beleza? Se vocês observarem este cilindro aqui, nota que a altura não é paralelo à geratriz. Beleza? Nota que a altura está representada por esse segmento de reta e a geratriz ela, por este segmento de reta, e ela vai ter uma certa inclinação. Beleza? Quando isso ocorrer, quando, né, a altura não for paralela à geratriz, a gente vai dizer que o nosso cilindro é um cilindro oblíquo. Beleza? De maneira contrária, quando você tem, né, que a geratriz ela é igual à altura, né, ou seja, ela é paralelo à altura, né, aí eu posso dizer, né, que a geratriz, né, é igual à altura, e aí eu posso garantir que o meu cilindro ele será um cilindro reto. Ok? Basicamente, o nosso estudo ele ficará mais centrado nos cilindros retos, né? É ele que é mais explorado. Ah, mas é somente, né, no cilindro reto que pode cair? Muitas raras vezes pode aparecer um cilindro oblíquo, mas é normalmente mais o cilindro reto. Mas é importante que vocês entendam principalmente esse conceito de geratriz, que a geratriz ela vai ser muito utilizada quando a gente for estudar cone, né? E aí o conceito é mesmo. Então é importante que vocês, ó, mantenham essa ideia, né, de que a geratriz então ela é o segmento que vai ligar as extremidades da circunferência, as bordas da circunferência. Ok? A gente vai dizer também o seguinte, que o cilindro circular reto, né, ele também é chamado de um cilindro de revolução porque ele é gerado pela rotação de um retângulo em torno de um eixo que contém um dos seus lados. Beleza? Então, imagina aqui o seguinte, né? Eu tenho este retângulo, né, em azul formado aqui. Beleza? Se eu rotacionar isso daqui, se eu girar esse retângulo, né, a área que ele vai varrer, que ele vai passar, né, o caminho dele vai ser gerado por esse retângulo que está representado na reta, na tela, né? Um exemplo para vocês imaginarem isso, né, dessa questão da revolução, pensem numa porta. O que a porta é? Ela é um retângulo que está preso a uma dobradiça, ou seja, ela vai girar em torno de um eixo que contém um dos seus lados. Beleza? E o que a porta faz, né? Se você analisar o caminho que a porta faz, né, ela faz um caminho formando um cilindro. Obviamente, né, a porta ela não faz um giro de 360 graus. Mas se vocês imaginarem o giro de 360 graus, né, vocês vão ver que ela vai formar exatamente um cilindro. Se você colocasse alguma coisa que riscasse o chão e riscasse o teto, você ia ver que você ia ter a formação de um cilindro. Imaginário, mas teria a formação de um cilindro. Beleza? Então por isso que ela é dito sólido de revolução. Revolução é justamente esse giro, né? Uma volta completa que ela dá. Ok? A respeito da seção meridiana. O que é a seção meridiana? Então a seção meridiana é a interseção do cilindro com um plano que contém a reta O'O', que é a reta que vai ligar os centros das duas circunferências. E aí a gente vai observar que a seção meridiana de um cilindro é um retângulo. Beleza? Então a seção meridiana está aqui, ó. A reta que liga O' até O. Beleza?
E aí eu vou desenhar um plano que contenha essa reta. Então esse plano aqui, ó. Ok? E aí a gente vai observar que este plano gerado, ele é dado por um retângulo de base 2R e base H, e altura H, perdão. Beleza? Tranquilo? É como se vocês imaginassem um cilindro e vocês dessem um corte, né, de cima para baixo. O que vocês iriam ver na hora que você desse esse corte e olhasse ele de frente era uma região retangular. Beleza? Isso é então a chamada seção meridiana. Beleza? E aí a gente vai chamar um cilindro equilátero, é um cilindro cuja essa seção meridiana é um quadrado. Ou seja, para ser um quadrado, é necessário que esses dois lados aqui, tanto a altura quanto a base, sejam iguais. Então, né, a gente vai ter que a seção meridiana, um cilindro equilátero, é um cilindro cuja seção meridiana vai ser, né, a geratriz é igual à altura, que vai valer 2R. Ficou faltando um R aqui. Beleza? Tranquilo? Alguma dúvida até então? Beleza, se não tem dúvida, eu vou seguir em frente. Com relação, então, à área lateral e à área total deste cilindro. Beleza? Então, o que a gente vai definir? Lembrando, né, a gente já fez essa ideia lá para a área lateral e para a área total do prisma e da pirâmide. Então, a gente vai fazer a mesma ideia para a gente poder definir a área lateral e a área total do cilindro. O que é, então, a área lateral, né? É toda a superfície que envolve o cilindro. Beleza? E aí a gente vai ter que fazer um trabalho de imaginação. Porque, por exemplo, quando a gente tinha o prisma, era fácil ver no prisma que a área lateral ela seria formada por retângulos. Vários retângulos que dependeriam, né, da quantidade de lados que tinha a minha base. Né? Para o prisma, para a pirâmide, ao invés de retângulo, como era no prisma, eu fazia a mesma análise, só que eu transformava aquilo, ao invés de retângulos, eu utilizava triângulos. Beleza? Para o cilindro, né, por ele ser um corpo redondo, você não tem necessariamente uma figura geométrica não de fácil visualização, né, para você poder calcular essa área lateral. Mas aí a gente vai fazer uma jogadinha, a gente vai planificar a superfície lateral de um cilindro. E aí eu vou explicar para vocês o que acontece e o porquê que isso facilita muito no cálculo da área lateral do cilindro. Beleza? Então o que acontece? Se a gente planificar a superfície lateral de um cilindro reto, a gente obtém um retângulo, como essa figura que está aqui. Beleza? O que eu quero que vocês entendam? Como que vocês podem visualizar essa planificação? Peguem uma garrafa de refrigerante. A garrafa de refrigerante, tudo bem que ela não tem um formato 100% cilíndrico, mas ela tem um formato aproximado de um cilindro. Ou então um rolo de papel higiênico e por aí vai. Mas você pega aí a garrafa, né? Ela vai ter o rótulo da garrafa, não é? O rótulo da garrafa, ela é um pedaço daquela superfície lateral, certo? Que está envolvendo aquela garrafa, certo? O que você faz? Se você pegar e descolar o rótulo da garrafa e abrir, o que aquela figura vai formar? Ela vai formar um retângulo. Beleza? Então o que você está fazendo? Quando você descola o rótulo da garrafa e abre ele, você está fazendo uma planificação. Ok? Então,
o que a gente consegue observar? Que a superfície lateral, ela é de um cilindro planificada, ela é um retângulo. Então, para você calcular a área lateral de um retângulo, basta que você calcule essa área deste retângulo gerado. Beleza? E aí o que a gente observa? Né? Que esse retângulo, né, a base dele é exatamente igual ao comprimento desta circunferência aqui. Ok? Então, o comprimento da circunferência, ele é dado por 2π vezes o raio da circunferência. Certo? É a mesma ideia, pega o rótulo, né? Aquele comprimento da garrafa, na hora que você descola o rótulo, né? Aquele comprimento que dá a volta na garrafa, na hora que você abre aquilo vira a base do retângulo. Beleza? E a altura do retângulo é exatamente a altura do cilindro. Então nós temos, né, que a nossa superfície lateral ela vai ser um retângulo de base 2πr e altura h. Então a área da superfície lateral é justamente a área deste retângulo. Beleza? Então a gente sabe, né, que retângulo, que a área de retângulo é base vezes altura, certo? Então se eu tirar a área deste retângulo aqui, né, base vezes altura, a gente vai encontrar que a base é 2π vezes r, vezes a altura, que é h. Então, a superfície lateral do cilindro ela vai possuir área igual a 2πrh. Beleza? Tranquilo? Dúvidas? Ninguém respondendo nada, acho que está todo mundo dormindo na aula, hein? Mas vamos lá. Se ninguém se manifesta, para mim estão entendendo tudo. Vamos lá. A área total. Então, o que é a área total? A área total ela é a área lateral mais a área da base. Se a gente lembrar, né, o cilindro ele possui duas bases, assim podemos dizer, né? Tem o círculo inferior e o círculo superior. Beleza? Então, né, é a soma da área lateral, que a gente viu no slide anterior, com a soma das duas bases. As bases são circulares. A área do círculo é π vezes r ao quadrado. Logo, eu posso dizer que a área total ela vai ser a área lateral mais 2 vezes a área da base. Beleza? Então, a área lateral, a gente viu no slide anterior, que vale 2πrh. E π vezes r ao quadrado é igual à área da base. Beleza? Aí aqui, né, se a gente observar, nós temos um fator comum, né? 2πrh, eu tenho o 2πr aqui, e 2πr ao quadrado, eu tenho o 2πr aqui também, né? Só para facilitar, 2πr ao quadrado é 2π vezes r vezes r. Então nota que a gente tem o 2πr aqui, fator comum. Então eu posso colocá-lo em evidência aqui. 2π vezes r, eu jogo para fora como fator comum e multiplico pelo que sobra de cada termo. Então o que sobra desse primeiro aqui? 2πrh, se eu jogo 2πr para fora, me sobra h. 2πr ao quadrado, jogo 2πr para fora, o que vai me sobrar? R. Então aqui eu tenho uma formulazinha que eu posso calcular de maneira direta, né, a área
total deste cilindro. Beleza? E aí aqui a gente tem a planificação de um cilindro. Beleza? Então nota o seguinte, que a área lateral ela vai dizer a respeito somente... Eita, peraí. A área lateral ela vai corresponder somente a este retângulo aqui. Esses dois correspondem à área da base. A área das bases, né? Se a gente pode dizer assim. E aí, esse grupo todo, isso aqui tudo junto, corresponde à área total do cilindro, né? A área total é como se você quisesse embrulhar aquele cilindro todo. Beleza? É só a parte externa dele. Tranquilo? E por último aqui a gente vai ver o volume deste cilindro. Beleza? E aí o volume do cilindro, a gente vai lembrar que o volume, o cilindro e o prisma, eles têm características em comum. Beleza? E aí o volume, né, não só do cilindro, mas de qualquer outra figura, está relacionado à capacidade que aquele sólido vai ter de armazenar dentro dele. Quando eu falo de uma garrafa de refrigerante que possui 2 litros de refrigerante, isso quer dizer para mim que cabem dentro dela 2 litros de refrigerante. O volume que você vai calcular é de 2 litros. Então o volume tem essa ideia, né, da capacidade, do que cabe dentro daquele sólido. Beleza? E aí, como eu falei, o prisma e o cilindro são sólidos geométricos semelhantes. Ou seja, o cálculo do volume vai ser baseado no mesmo princípio. Ok? E qual que é a semelhança de cilindro e prisma? Se a gente for observar aqui o prisma, né, ele é formado por um polígono que está aqui na base, certo? E se eu traço uma seção transversal deste prisma, né, o que a gente vai observar? Que a seção transversal deste prisma é um polígono exatamente igual ao polígono que está na base. Ou seja, você pega um polígono e dá um corte nele, um corte transversal, né, um corte assim na horizontal, e você vai olhar a figura por cima do que sobrou, você vai ver que vai ser um polígono exatamente igual ao que estava na base. Beleza? E o cilindro é a mesma coisa. Você tem uma circunferência que está aqui na base. Se você faz um corte transversal, para você obter essa chamada seção transversal, você vai ver que é um cilindro exatamente. A seção transversal é um círculo exatamente igual ao círculo que tem na base. Beleza? E isso então faz com que a gente possa imaginar o seguinte: ora, eu posso calcular a área dessa base, beleza? E aí eu vou imaginar como se eu colocasse várias basezinhas, uma em cima da outra, beleza? Eu consigo imaginar o seguinte, que eu consigo ter, H seções transversais aqui. Eu posso dar vários cortezinhos, mas a quantidade máxima de cortes que eu consigo dar, transversalmente falando, é H. Eu não consigo dar um número de cortes numa altura maior que H, porque aí eu estou passando fora da figura. Beleza? Então eu posso imaginar
que o meu volume, né, ela vai ser a área dessa base vezes essa altura h. Então, por isso a gente tem essa expressão como definição de volume. É a área da base, do polígono que está na base, da figura geométrica, no caso, que está na base, vezes a altura. Beleza? No caso do cilindro, né? No caso do cilindro, como a base é sempre circular, então a fórmula fica sendo π vezes r ao quadrado. Ok? Alguma dúvida do que a gente viu? Nenhuma dúvida? Ok, né? Então, assim, né? O cilindro e o prisma, eles são bem parecidos, a ideia um do outro, né? Eu, particularmente, acho o cilindro até mais fácil. Por quê? O prisma, você tem a dificuldade de que a base, ela não é sempre a mesma figura. A base, ela pode ser triangular, ela pode ser quadrangular, pode ser pentagonal, hexagonal, octagonal, dodecagonal, icosagonal e por aí vai. Beleza? E aí, para cada situação, você vai ter que calcular uma fórmula da área da base diferente. Aí as superfícies laterais vão ter uma quantidade de retângulos diferente e por aí vai. O cilindro, ele é mais fácil nesse aspecto porque o cilindro, por ele ser um corpo redondo, diferente dos prismas, né, a base dele vai ser circular. E a base vai ser sempre circular. Então o que acontece? Para o cilindro, eu consigo gerar essas formulazinhas prontas, né? A fórmula da área lateral é a fórmula pronta, a fórmula da área total é uma fórmula pronta, a fórmula do volume é uma fórmula pronta. Então, para vocês que são da decoreba, que não gostam de entender muitas coisas, para o cilindro vocês estão jogando em casa, né? Tá tudo safo. Porque tem as fórmulas, decora as fórmulas, vocês conseguem aplicar. O que para o prisma vocês não conseguem. Para o prisma vocês vão ter que entender. Beleza? Mas o cilindro ele é mais fácil nesse aspecto. Ok? Beleza? Eu preferi não entrar com cone hoje, porque eu acho que ia ficar muita coisa, muito acumulado. Vocês iam confundir uma coisa com a outra. Então eu preferi deixar só o cilindro e aí o cone a gente vai ver semana que vem. Beleza? Mas eu separei alguns exercícios para a gente poder praticar. Beleza? Então vamos lá. O primeiro aqui. Considere um cilindro circular reto de raio igual a 5 centímetros e altura igual a 10 centímetros. Determine, né, considerando π igual a 3. Então, ajudei vocês aí, né, de aquela arredondada boa que vocês gostam de dar, né? Então, π, a hora que aparecer π, a gente vai considerar isso igual a 3. Então, para a gente calcular a área lateral, né? A área lateral, a gente viu que a fórmula é 2πrh. Então, isso aqui vai ser 2 vezes o π, que a gente falou que vale 3, vezes o raio, que a gente falou que vale 5, e vezes a altura, que a gente falou que vale 10. Então, multiplicando isso tudo, 2 vezes 3 vai dar 6, 6 vezes 5 vai dar 30, 30 vezes 10 vai dar 300 centímetros quadrados. Beleza? Então, aqui a gente tem a nossa área lateral. Beleza? Tranquilo? A área total,
a gente viu que a fórmula que nós utilizamos era dada por 2πr, que multiplica H mais R. Então isso aqui vai ser 2 vezes 3 vezes o R, que vale 5, vezes o H, que vale 10, mais o R, que vale 5. Beleza? Então, se a gente multiplica isso tudo, 2 vezes 3 vai dar 6, 6 vezes 5 vai dar 30, e 10 mais 5 dá 15. Então eu faço 30 vezes 15. 30 vezes 15 dá 450 centímetros quadrados. Beleza? E o volume é igual a π vezes R ao quadrado vezes H. Então, volume, ó, π vale 3, R vai valer 5 ao quadrado vezes a altura, que vale 10. Então é 3, 5 ao quadrado vai dar 25, vezes a altura, que vale 10. 3 vezes 25 dá 75. 75 vezes a altura, que vale 10. Beleza? Então 75 vezes 10, isso dá 750 centímetros cúbicos. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá. Um outro exemplo aqui agora, né? Aí um exemplo mais de Enem, de vestibular, de provas um pouco mais puxadas, que a gente tem que pensar para a gente ver como que essas coisas costumam cair, né, nos Enems aí da vida. Então olha só. Para construir uma manilha de esgoto, um cilindro com 2 metros de diâmetro e 4 metros de altura e de espessura desprezível, foi envolvido homogeneamente por uma camada de concreto, contendo 20 centímetros de espessura. Supondo que cada metro cúbico custe R$10 e tomando 3,1 como um valor aproximado de π, então o preço dessa manilha é igual a... Então, a primeira coisa que a gente tem que observar é tentar imaginar e desenhar a figura. Então ele fala, né, que você tem um cilindro de diâmetro 2 metros. Então essa medida aqui é o diâmetro, vale 2 metros. E a altura, 4 metros. Ok? E aí ele fala que você envolve isso com uma camada de concreto que tem uma espessura de 20 centímetros. Então, vou fazer de pontilhado aqui essa camada. Beleza? E eu vou riscar aqui. Então, nessa região que eu achurei aqui, é onde a gente vai jogar concreto para a gente poder
fazer a nossa manilha. Beleza? Se eu sei que o volume do metro cúbico custa R$10, para eu saber quanto que vai custar essa minha manilha, eu vou calcular o volume então dessa casca cilíndrica. E aí, vocês concordam comigo que o volume dessa casca ela vai ser esse cilindro maior que está pontilhado, externo, menos o volume desse cilindro interior menor. Beleza? Então o que a gente vai fazer é isso, né? O volume, né, é dado por π vezes r ao quadrado vezes h. Para essa superfície que está achurada, né, o raio dele vai valer quanto? Né? É 1 metro dessa parte interior mais 20 centímetros da casca. 20 centímetros é 0,2 metros. Beleza? Então o raio vai valer 1,2 metros. Então eu vou ficar com π igual a 3,1 vezes 1,2 ao quadrado vezes 10. Então eu tenho 3,1 vezes 1,44 vezes 10. Isso vai dar 3,1 vezes 14,4. E isso vai dar, como resposta, 44. Espera aí. 1,2 ao quadrado vezes 10 vezes 3,1. Isso vai dar um volume de 44,64 metros cúbicos. Isso volume exterior, volume do cilindro externo. O cilindro interno é um cilindro de raio 1. Então basta eu jogar na conta. O volume interno é 3,1 vezes 1 ao quadrado vezes 10. Beleza? Então a gente vai ter 3,1 vezes 10. Ok? Vezes 10 não. Não sei de onde que eu tirei 10, gente. Perdão. É 4 a altura. Então deixa eu só arrumar aqui. Então 1,44 vezes 4, isso vai dar 5,76 vezes 3,1. Então o volume externo é de 17,856 metro cúbico. Então aqui vai ficar 3 vezes 1 vezes 4. Isso aqui vai ficar 3,1 vezes 4. E aí 3,1 vezes 4 vai dar 12,4 metro cúbico. Beleza? Para a gente calcular quanto vai valer, né, o volume, eu faço a diferença desses dois caras, do volume exterior menos o volume interior. Isso vai ser 17,856 menos
12,4. Beleza? Então, se a gente faz essa diferença, a gente tem que o volume dessa casca esférica vai valer 5,456 metro cúbico. Ok? Aí, para a gente descobrir o preço, aí é só a gente pensar o seguinte. Ora, ele fala, né, que o preço de cada metro cúbico custa R$10. Então, se você tem 5,456 metro cúbico, então o preço vai ser 5,456 vezes 10. E aí, multiplicando por 10, a gente tem um custo de R$54,56, que nos dá a letra D de dado como resposta. Beleza? Alguma dúvida? De boa? Então é isso, galera. Quem não tem mais dúvida, né, tá dispensado. Tenha uma boa semana, juízo e até a próxima aula. Quem ainda tiver alguma dúvida, é só ficar aqui que eu fico mais um tempinho aí para tirar a dúvida de vocês. Beleza? Então quem não tem mais dúvida tá dispensado.